A batata do Alexandre de Moraes está esquentando. Todo ditador, antes de cair, ele cai por quê? Porque ele se acha todo poderoso. Ele não enxerga limites. Ele faz o que ele quiser. Ele vai além e extrapola. Então, essa coleção de inimigos dele é o que certamente vai sujeitar ele a receber essas sanções. Quando o Alexandre de Moraes recebe essa sanção, é um recado claro para o establishment de Brasília. Não dá para seguir no mesmo caminho do Alexandre de Moraes. Vamos segurar um pouquinho esse ímpeto. Vamos voltar a ser juiz na Suprema Corte. Vamos voltar a ter uma harmonia entre os poderes. A gente precisa virar essa página na história do Brasil. Algo inesperado surge e Bolsonaro pode ficar elegível em 2026. Isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal ainda não tomou qualquer decisão sobre o recurso apresentado pelo ex-presidente Bolsonaro para tentar reverter sua inegibilidade até 2030. O recurso foi protocolado em dezembro do ano passado e inicialmente distribuído ao ministro Cristiano Zanin. No entanto, ele se declarou impedido por ter atuado na equipe jurídica do PT durante a eleição de 2022. Com isso, o processo foi redistribuído e caiu justamente nas mãos de Fux, onde permanece sem movimentação desde então. Com o recente levante de Fux, surgiu a expectativa entre aliados de Bolsonaro sobre uma eventual reversão da decisão antes das eleições de 2026. Vale ressaltar que o TSE será presidido por Nunes Marques e André Mendonça. STF recua e afrouxa cerco contra Bolsonaro em meio a críticas e pressão internacional. É isso mesmo. Como uma tentativa de amém, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar nos últimos dias decisões que têm sido interpretadas como uma tentativa de amenizar o desgaste acumulado por suas atuações firmes contra Bolsonaro e seus aliados políticos. Após autorizar o prosseguimento da denúncia por tentativa de golpe, a Corte deu início a uma série de medidas vistas como sinais de retirada estratégica, em resposta à pressão interna e internacional, segundo revelou o site Gazeta do Povo. Hugo Mota, em bom português, está sendo ameaçado. Ele vai negar isso publicamente, claro, né, e deve fazê-lo se for perguntado. Mas o que a gente viu foi que, antes do jantar dele com Alexandre de Moraes, a opinião dele era bem clara a favor da anistia, né? E ele segue a linha do Arthur Lira. Que linha que é essa? É de jogar para o plenário os temas polêmicos e deixa o plenário decidir. A gente não conseguiu barrar o PL da censura 2630, ele ia colocar em plenário. A esquerda que queria aprovar, retirou, porque sabia que não tinha votos. Dentre vários outros assuntos. Então o que o Hugo Mota faria era simplesmente respeitar aquele compromisso que ele fez durante a campanha e respeitar a vontade popular através dos seus representantes eleitos. Só que depois de jantar com o Alexandre de Moraes, ele mudou drasticamente. Ele tem falado basicamente igual um esquerdista do PSOL, falando que é contra a anistia, democracia e aquelas questões todas que nós já estamos acostumados a ouvir da boca, né, de Lula e de outros puxadinhos ali do PT. Então eu acho que a pressão popular ela é um ingrediente fundamental. Sem pressão popular não existe impeachment. Sem pressão popular não existe anistia. Só que a gente quer colocar mais um conteúdo nessa história. Se a gente conseguir sancionar o Alexandre de Moraes, não será apenas o Alexandre de Moraes. Outras autoridades brasileiras vão ficar ali na antessala, à espera de uma avaliação das autoridades americanas para receberem também essas sanções. É muito comum aqui, os Estados Unidos, sancionarem não somente uma pessoa. Por exemplo, no caso do promotor do Tribunal Penal Internacional, o Karim Khan, ele foi sancionado e depois foi sancionado na sequência também todos os investigadores da equipe dele que trabalharam para pedir a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E isso daí foi feito com que argumento? Com o argumento de que o Tribunal Penal Internacional estava invadindo a jurisdição norte-americana. E nem Estados Unidos e nem Israel são signatários do acordo internacional, da Convenção Internacional, que gerou o Tribunal Penal Internacional. E o que a gente fala no Brasil? Que esse mesmo argumento pode ser utilizado quando Alexandre de Moraes proíbe que empresas americanas, como a própria empresa do Donald Trump, a rede social, a Truth Social, e a Rumble, que inclusive compartilham os mesmos supercomputadores para rodar os seus vídeos, quando o Alexandre de Moraes impede essas empresas de virem ao Brasil, que fala o seguinte, pode vir no Brasil, mas tem que bloquear o Terça Livre, Aula dos Santos, esse ou aquele, o Alexandre de Moraes ele está invadindo a competência norte-americana. E já tem ação nos Estados Unidos sobre isso também, né? Movida por advogados do Donald Trump. Olha a briga que o Alexandre de Moraes está comprando. Além do Elon Musk, né, da detenção do Jason Miller, tem essa briga aí contra o Trump. Quando o Alexandre de Moraes manda prender uma cidadã americana por conta de tweets que ela deu a partir do território norte-americano, isso também é uma invasão de competência. Então, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. E isso ocorre, é clássico. Todo ditador, antes de cair, ele cai por quê? Porque ele se acha todo poderoso. Ele não enxerga limites. Ele faz o que ele quiser. E o Alexandre de Moraes tem uma sede de vingança, uma sede de derrubar, né, esse movimento liderado pelo Jair Bolsonaro, que transcende a cognição dele, que vai além de um senso padrão, de um senso comum, para dizer, olha, eu sou juiz do Brasil, mas o meu poder vai até aqui. Ele não conhece isso. Ele vai além e extrapola. E graças a Deus, assim é. Então, essa coleção de inimigos dele é o que certamente vai sujeitar ele a receber essas sanções. Quando Alexandre de Moraes recebe essa sanção, é um recado claro para o establishment de Brasília.
E aí você vai dar o argumento, você vai dar a pressão, né, associada às pessoas na rua, porque se ninguém for pra rua, esqueça. Isso é uma pauta que vai durar 1, 2 dias de imprensa apenas, e a gente está vendo mais de ano as pessoas reclamando da anistia, então vai seguir adiante. Então as pessoas na rua e essa força vindo de cima, você certamente vai ter um presidente da Câmara, um presidente do Senado, que vai olhar para o STF e vai falar: ministros, todo respeito, mas não dá para seguir no mesmo caminho do Alexandre de Moraes. Vamos colocar anistia e vamos acalmar os ânimos? Vamos segurar um pouquinho esse ímpeto? Vamos voltar a ser juiz na Suprema Corte? Vamos voltar a ter uma harmonia entre os poderes? Então isso tudo tá nesse jogo aqui que a gente está jogando. Então, Borgo, finalizando e resumindo, primeiro passo, 1 milhão de pessoas na rua para justificar, né, que a Casa do Povo tem que votar essa matéria, botar pressão nesse caldeirão. E o segundo é agir, né, com todos os mecanismos possíveis, né, legais que estejam nas nossas mãos, para que a gente bote a pressão suficiente e paute essa anistia. A gente precisa virar essa página na história do Brasil. A gente vive num período político tão conturbado, né, com tantas notícias, escândalos, perseguições, prisões, buscas e apreensões, que às vezes algumas notícias de grande relevância passam despercebidas. E essa que eu quero mostrar para vocês agora é uma bomba, é gigantesco. Como vocês sabem, uma das principais pautas que está sendo debatidas hoje é justamente essa perseguição do Alexandre de Moraes e a sua Stasi, a sua Gestapo, né, e os outros alguns ministros do STF, para prender Bolsonaro, os seus aliados, acabar com a direita, censurar todo mundo e realmente, assim, botar o restinho de democracia que a gente tem no caixão e enterrar. Só que eles cometeram um pequeno erro. E agora nós temos uma possibilidade real de suspender o julgamento até o final de 2026. E eu vou explicar para vocês. Existe na Constituição um artigo, né, artigo 53, parágrafo 3 e 4, que fala que, até peguei aqui, ó, mostrar para vocês, exige que denúncias aceitas pelo STF contra deputados diplomados devem ser informados ao parlamento, que poderá suspender o processo até o final do mandato por votação da maioria dos seus membros. O que isso quer dizer? Todas as vezes que um deputado federal se torna réu em um processo, né, uma investigação, um processo no STF, o parlamento, ou seja, a Câmara dos Deputados, tem a oportunidade de votar pela suspensão desse processo, desse julgamento. E aí o PL entrou com esse requerimento, o Hugo Mota já acatou, acho que quem colocou isso foi até o Cláudio Dantas aqui, ó, mostrar para vocês. O Cláudio Dantas acatou, puxar aqui, ó. Urgente, Hugo Mota acata pedido do PL que pede sustação da ação contra ramagem. O que isso literalmente quer dizer? Vou mostrar aqui a matéria para vocês. Gente, isso aqui é uma bomba. Se a gente conseguir votar isso daqui, e ele é uma coisa que não é uma escolha do presidente da Câmara dos Deputados se vai votar ou não, ela tem que ser votada em 45 dias. Esse é o prazo máximo. Então, ele já está fora da alçada dele de impedir, não é que nem a anistia. E aqui fala, ó, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu que há pouco acatar o pedido do PL para sustar a ação penal do Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Esse foi o erro que eles cometeram. O erro que eles cometeram foi ter colocado no meio desse núcleo 1, que é o Bolsonaro, Cid, Felipe Martins, Braga Neto, um deputado federal. Quando se coloca um deputado federal nesse julgamento, nesse processo, isso dá prerrogativas para nós, deputados federais e o Congresso, votar na suspensão. E como faz tudo parte de uma única denúncia, se o processo do Ramagem for suspenso, todo o núcleo número 1 ficará suspenso também. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não poderão condenar ou continuar o julgamento até o final do mandato do Ramagem. Aqui, ó. Se a suspensão ocorrer, terá de ser ampliado no mínimo aos demais denunciados do núcleo 1, onde está Bolsonaro, pois as denúncias do núcleo 1 foram recebidas em bloco. Não faz sentido jurídico nenhum fatiar para julgar se não fatiou para receber a denúncia. E tenha com a suspensão ou se motivado por ação própria, o STF provavelmente discutirá se a previsão da suspensão por estar pendurada no artigo 53, que trata da imunidade parlamentar para falar, opinar e votar, aplica-se ao caso do golpe. Por que acontece? Olha que curioso. Todas as denúncias e todo esse processo para prender Bolsonaro e todas essas pessoas do núcleo 1 não se envolvem em ações, não se referem a ações, porque nenhuma ação foi executada, mas a palavras, a discussões, a falas. Eles querem prender e condenar todas essas pessoas, inclusive Bolsonaro, por palavras e falas
que eles dizem que foram ditas ou que realmente foram ditas. Não houve nem sequer uma ação concreta. Fala aqui, ó. Mas é bom que se diga que boa parte da acusação contra os denunciados do Núcleo 1 está relacionada ao uso da palavra em posts e lives, visto como forma de enfraquecer o Estado, insuflando as pessoas, motivando o dia 8. Olha que loucura. Eu tinha até mencionado um pouco, mas não tinha reparado que boa parte das denúncias é por causa de lives, vídeos, posts e falas. Nada em ação concreta. Então, olha só, não só não tem liberdade de expressão no Brasil, como dependendo da conversa que você tiver, você pode ir preso por golpe de Estado. Por tentativa de golpe de Estado, mesmo estando fora do país. Então, assim, o que acontece? Nós vamos agora, dentro de 43 dias, 42 dias, obrigatoriamente votar no Congresso, na Câmara dos Deputados, no plenário, a suspensão desse julgamento. Se a gente consegue isso, se nós conseguimos a maioria dos votos, gente, vocês não estão entendendo a gravidade. Isso aí é uma bomba no projeto do STF de prender a direita, de perseguir a todos. Então, peça aos seus deputados aí dos seus estados para que eles votem sim na suspensão desse julgamento ilegal, criminoso, persecutório contra o Ramagem, toda a direita e o Bolsonaro. Agora essa é uma missão que a gente tem e não é difícil, gente, porque vai ser pautado em pouco mais de 40 dias. Um abraço. Bom, e nos bastidores do Supremo, uma movimentação silenciosa chamou a atenção nessa semana. 3 juízes deixaram o gabinete do ministro Alexandre de Moraes entre janeiro e março deste ano. A informação revelada pelo Estadão na quarta-feira ganhou destaque depois do indiciamento de Eduardo Talhaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral. Entre os que deixaram a equipe está o desembargador Ayrton Vieira, considerado o braço direito de Alexandre de Moraes nas decisões criminais. Vieira atuava como juiz instrutor desde 2018 e esteve envolvido diretamente no caso do vazamento noticiado pela Folha. Os áudios revelaram que ele e Talhaferro compartilhavam informações de forma irregular para subsidiar decisões do ministro. Além dele, também se desligaram do gabinete os juízes auxiliares Rogério Marrone de Castro Sampaio, que atuava desde fevereiro de 2018, e André Solomon Tudisco, que havia ingressado na equipe em junho do ano passado. Ambos pertencem ao Tribunal de Justiça de São Paulo e estavam cedidos ao Supremo Tribunal Federal. Piotto, houve aí uma dança das cadeiras no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Há uma possibilidade, algum receio, por exemplo, Piotto, dessas ações agora que foram apresentadas nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, lei Magnitsky, algum tipo de retaliação, e aí por algum receio alguns resolveram abandonar aí o gabinete do Moraes? É uma possibilidade na mesa? A questão é se decidiram abandonar ou se foram abandonados, porque os dois movimentos são possíveis. A questão, o Augusto citou aí outro dia, que às vezes a gente vai achando que certas coisas, o escândalo faz você imaginar que o primeiro escândalo não existiu. O primeiro escândalo já existiu. A forma como atuava esse gabinete, que o ministro Barroso, à época da liberação da reportagem da Folha, disse assim, nossa, aquilo parecia uma hecatombe, e depois eu percebi que não era tudo isso. Como não era tudo isso? Mas acontece que o ministro do Supremo era também presidente do TSE. Bom, então ele tinha que se afastar de alguma coisa, porque não podia estar recebendo informação privilegiada, sem acompanhar o rito do próprio Supremo ou do TSE. E teve aquela conversa indecorosa use a sua criatividade, do Ayrton Vieira falando com o Talhaferro, aliás, se referindo aqui, a Revista Oeste, porque era para pegar aquelas revistas, abre aspas, golpistas, fecha aspas. Esse foi o diálogo, a conversa que existiu. Quando esses juízes deixam, e obviamente o indiciamento agora do Talhaferro, não acho que seja o Supremo querendo, digamos, vamos resolver os nossos problemas. É tentar afastar o problema. Aí sim, tentar afastar o problema dali. Porque vai o quê? Vai dizer que não existiu o que existiu? Porque se parte da mídia ou parte das pessoas acha que isso não existiu, isso continua existindo. Não é porque você acha que existiu ou não existiu. As coisas têm vida própria. O escândalo tem vida própria. Em algum momento isso vai ser conversado e discutido. E claro, agora nós temos também uma outra corte, que não o Supremo, que não da Justiça brasileira discutindo isso tudo. E ela vem dos Estados Unidos.
Sim, tem pressão. O que o Supremo está sendo e fazendo agora, e da forma como está fazendo, não faria se fosse um ano atrás. Ponto. Então, muita coisa mudou. Silvio, já que o Piotto recordou esse diálogo entre o Talhaferro e o Ayrton Vieira, juiz auxiliar, quando o Ayrton Vieira pede para o Talhaferro pesquise, investigue a Revista Oeste, o Talhaferro responde para ele: investiguei, só tem publicações jornalísticas. E aí então vem a resposta do Talhaferro: use a sua criatividade. Do juiz Ayrton Vieira, use sua criatividade. Ayrton use a sua criatividade, Vieira, exatamente. Paula, agora olha, eu entendo aqui quando o Piotto diz não sabemos se saíram ou se foram saídos. Não saberemos mesmo, até que um deles um dia talvez diga qual é o motivo, a motivação. Mas é evidente que esse gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que espionou pessoas, que utilizou criatividade, que fez o impossível para tentar perseguir adversários a mando do ministro Alexandre de Moraes, isso está muito claro nos arquivos publicados pela Folha de São Paulo, pelo Glenn Greenwald e o Fábio Serapião, aqueles 6 gigabytes. Isso tudo está muito claro, linha a linha. Você citou uma, mas tem várias. Tem, inclusive, um diálogo no qual eles se referem ao Alan dos Santos, por exemplo, e diz assim, dá vontade de mandar uns jagunços lá, pegar e trazer o cara. Olha, algo até absurdo, né? Mas o Google tá aí, não tem como eles se esconderem do que eles disseram. Vazou e ponto. Então tem um indiciamento contra o Tagliaferro, por exemplo, em curso, a Polícia Federal vai investigá-lo. É claro que ele está, nesse momento ele está na mira do Alexandre de Moraes, é o suspeito número 1 de ter vazado essas conversas para a imprensa, mas todos os outros integrantes também estão na mira. Ou pode um dia respingar, o próprio Tagliaferro um dia pode, e digo isso porque todos estão pisando em ovos nesse caso, mas ele pode dizer, olha, não fui eu que vazei e posso dizer quem vazou, e aí outros nomes podem ser implicados. E o outro ponto é esse que você traz, que o Piotto comentou, os Estados Unidos vão investigar tudo isso também. A ótica, no caso do Felipe Martins, isso já está em andamento, é uma audiência marcada. Então vai respingar para todo lado. Não sabemos quem se livrou do quê aí, ou tentou se livrar do quê. Mas é claro que todos estão com medo de serem punidos ou de que o véu caia de uma vez por todas, né? Era um gabinete de espionagem, de perseguição política que atuou à margem da lei. E que prejudicou, né? Empresas. Não vamos esquecer que, embora o recurso à criatividade também não deu em nada, né, não havia o que enquadrar como crime ou como irregularidade, qualquer coisa publicada pela Oeste, a revista foi desmonetizada, a empresa foi desmonetizada, né, no YouTube por um ano. Por um ano. Foi punida, portanto, por ordem de quem? Do Alexandre de Moraes. Até agora estão sendo punidos com afastamento os que atenderam a ordens do ministro que, quando cisma, é um problema. Que nas palavras do juiz auxiliar. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.